Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula de História com a professora Regiane Pedrini Fischer. Tema da aula de hoje, Egito Antigo. Esta aula é programada para os alunos do 6º ano. O que você já sabe sobre o Egito Antigo? Quem nunca ouviu falar dos egípcios, o povo dos faraós, das pirâmides, das múmias, do rio Nilo? Poucas civilizações foram tão fascinantes, tão belas, tão misteriosas. A civilização egípcia surgiu no meio do deserto há mais de 5.000 anos. Um deserto terrível no norte do continente africano, coberto de areia muito quente. A única explicação para se desenvolver uma civilização debaixo daquele sol escaldante é a existência do imenso rio Nilo. Entre as heranças e diversos legados que o Antigo Egito nos deixou, podemos citar o calendário, dividido em 365 dias e 12 meses, a divisão do dia em 24 horas, na parte da arquitetura, construções como os obeliscos, uma espécie de pilar de pedra em forma quadrangular alongada, existente hoje em muitas cidades espalhadas pelo mundo. Alquimia, o papiro, que é uma planta que nasce na beira do rio Nilo. Desta planta se fazia um papel muito resistente que conseguiu durar milênios. Do papiro também se fazia navios, cordas e redes. Religião e espiritualidade. Os egípcios acreditavam que existia vida após a morte, que a alma voltaria a se reunir com o corpo para uma vida feliz. Para que a alma tivesse um corpo onde entrar, era preciso evitar que ele apodrecesse. Por isso, quando uma pessoa morria, o cadáver era imediatamente embalsamado, ou seja, era preparado para não apodrecer. Os egípcios também nos deixaram uma importante contribuição na área das ciências. A única explicação para se desenvolver uma civilização no meio do deserto, debaixo de um sol escaldante, é a existência do imenso rio Nilo. O rio Nilo surge dos lagos da África Central e dos rios das montanhas da Etiópia e vai atravessando o deserto até desembocar no mar Mediterrâneo. Todos os anos, na mesma época, o rio Nilo enche e transborda. Suas águas alagam vastas áreas. Após algum tempo, a largura do rio volta ao seu tamanho natural. Mas aí já aconteceu o milagre da natureza. Naquelas partes inundadas, fica depositada uma espessa camada de humus, matéria orgânica formada por folhas e plantas que caem naturalmente no rio durante as centenas de quilômetros percorridas por suas águas. Quando se decompõe, esses vegetais se transformam em humus, que estão fertilizando o solo. Onde ele está depositado, fica facílimo de plantar. Por isso, o Vale do Rio Nilo tornou-se uma das regiões mais férteis do mundo. Graças ao Nilo e às suas enchentes, quando ele depositava o limo que fertilizava os solos das margens, foi possível aos egípcios plantar por meio de deserto.
Para que você consiga se localizar melhor, vamos projetar o mapa mundi atual, o mapa político, onde aparecem continentes e países, e você verá indicado por uma estrela azul o país hoje denominado de Egito. É importante falar que nesta aula nós trataremos sobre o Egito Antigo. O Egito Antigo tinha uma área territorial um pouco maior do que o país Egito hoje, mas ficava praticamente na mesma localização. Todos os anos, entre os meses de julho e novembro, o rio Nilo enchia e alagava as áreas próximas às suas margens, depositando nelas uma rica camada de humus, parte do solo rica em nutrientes e, portanto, bastante fértil. Quando as águas do rio baixavam, o solo de suas margens ficava fértil e apropriado para ser cultivado. A pesca no rio Nilo era uma atividade comum. Os pescadores usavam grandes redes para pescar, depois eles vendiam os peixes nos mercados. Crocodilos e hipopótamos existiam em grande quantidade nas águas do rio Nilo. Os egípcios temiam os ataques desses animais. No entanto, sua caça era considerada um esporte. As embarcações eram o principal meio de transporte das pessoas e das mercadorias no Antigo Egito. Os egípcios criavam animais como gansos e cabritos, além de bois, que eram utilizados na alimentação e também para puxar o arado nas plantações. Um homem era considerado rico se possuísse muitos animais. O deserto até que tinha uma vantagem, ajudava a defender os egípcios. Durante séculos, nenhum povo estrangeiro teve coragem de atravessar aquelas centenas de quilômetros de areia debaixo de um sol escaldante para invadir o Egito. No deserto, os egípcios descobriram importantes minas de ouro, chumbo, cobre, prata e topázio, uma pedra semipreciosa. Graças ao Nilo, os egípcios plantavam legumes, trigo, linho e cevada. Nas suas margens crescia o papiro. Essa planta maravilhosa servia para fazer uma espécie de papel para escrever, além de cordas, pequenos barcos e redes. O linho era outra planta usada para confeccionar um tecido leve e arejado, ótimo para o calor do deserto. A cevada era misturada com água e fermentada para fazer uma bebida alcoólica, inventada pelos egípcios, a cerveja. A civilização egípcia é muito antiga. Há cerca de 5.000 anos, as aldeias egípcias se uniram e passaram a ser governadas por um único rei. Os reis egípcios chamavam-se faraós e eram considerados verdadeiros deuses na terra. Com isso, você percebe que o poder político e a religião andavam de mãos dadas. Por exemplo, o dinheiro pago pelo povo aos templos ficava nas mãos do Estado. O faraó era o rei incontestável, muito rico e servido por milhares de pessoas, ninguém podia contrariá-lo. Alguns faraós possuíam centenas de esposas e concubinas, quase esposas, mas sem a importância da esposa oficial, que eram consideradas propriedades suas. O faraó podia se divertir sem se preocupar muito em governar. Havia uma espécie de primeiro-ministro que administrava o reino e comandava os exércitos. Nomeado pelo faraó,
vinha geralmente de uma família nobre. A sociedade egípcia era hierarquizada, ou seja, apresentava grupos sociais que iam dos mais pobres e submissos até os mais ricos e poderosos. No alto desta pirâmide estava o faraó, rei do Egito. Depois do faraó, as pessoas mais importantes e ricas eram os nobres. Os nobres ocupavam altos cargos no Estado, ajudavam o faraó a governar, podiam também ser altos sacerdotes dos templos religiosos ou então comandantes militares. A nobreza era hereditária, ou seja, os filhos e os netos dos nobres também eram nobres. Depois dos nobres, vinham os funcionários de menor categoria, como os escribas. Os escribas eram umas das poucas pessoas que sabiam fazer contas, ler e escrever. Faziam a contabilidade do Palácio Real, as contas dos ganhos e gastos do governo. Também registravam nos papiros os grandes feitos do faraó. Muito do que hoje sabemos sobre os egípcios deve-se ao que os escribas deixaram registrados nos papiros. Os artesãos, muito habilidosos, que trabalhavam nas oficinas do rei, fazendo roupas de luxo, joias, vasos, recebiam alguma consideração. O Estado lhes pagava bons salários. O grosso da população era pobre mesmo, gente humilde, analfabeta, que vivia nas aldeias. Eram camponeses e artesãos de produtos rústicos. Trabalhavam duro debaixo do sol, muitas vezes completamente nus. Eram forçados a pagar altos impostos ao Estado. Quando não pagavam o suficiente, levavam surras dos funcionários do governo. Imagine se, por azar, houvesse um ano sem enchente no Nilo. Os camponeses passariam fome e muitos morreriam desnutridos. Isso realmente aconteceu. Houve até casos de canibalismo, pessoas esfomeadas se alimentando de cadáveres humanos. Na época das cheias, os camponeses eram obrigados a trabalhar de graça para o Estado. Havia muitas tarefas a cumprir: escavar canais de irrigação, arrastar pedras para a construção de pirâmides e palácios, trabalhar nas minas do faraó. Os escravos não eram tão numerosos como os camponeses. Em geral, eram os prisioneiros de guerra. Faziam serviços domésticos dos palácios, dos nobres, cozinheiras, dançarinas, faxineiros e também trabalho muito duro nas pedreiras, importante para construções e nas minas. As embarcações eram o principal meio de transporte de pessoas e mercadorias no Egito Antigo. Barcos pequenos eram feitos de papiro. Os navios eram de cedro, madeira importada do Líbano. O leme era um remo na popa. O papiro podia ser utilizado na confecção de cestos, roupas, barcos e na alimentação do Antigo Egito. Na imagem, você observa um grupo de camponeses recolhendo das margens do rio Nilo o papiro, trançando essas hastes de papiro e amarrando com cordas para fabricar pequenas embarcações. A planta papiro era abundante nas margens do Nilo. Suas hastes, depois de umedecidas, trançadas e batidas, eram utilizadas como suporte para a escrita. Primeiro, retira-se a casca verde do caule. Depois,
corta-se o caule em tira. Arrumam-se as tiras em camadas, uma horizontal e outra vertical. Martelam-se as tiras para que se juntem. Alisa-se a folha com uma pedra, finalizando a confecção da folha de papiro. Na imagem, você pode observar o papiro, essa espécie de suporte utilizado pelos egípcios para escrever, para registrar, fiscalizar a administração, registrar por escrito o valor de impostos, a quantidade de alimentos estocados. Vale lembrar que essa espécie de papel mais parecia-se com um tecido do que com o papel que a gente utiliza hoje. Ler e escrever no Antigo Egito era para poucos. Saber ler e escrever te dava privilégios nessa sociedade, uma posição de destaque, porque a maioria da população egípcia era analfabeta. Na próxima aula de História, continuaremos nosso estudo sobre o Egito Antigo, parte 2. Conheceremos um pouco da religiosidade desse povo, sobre os processos de mumificação de seus mortos e sobre as magníficas pirâmides do Egito Antigo. Vejo vocês no próximo encontro. Fiquem bem. Um abraço da professora Regiane.